Fala, meus queridos! Estamos de volta hoje para falar de arte egípcia. Aproveita, se inscreve aí no canal, dá like no vídeo e solta a vinheta. Bem, vamos começar nossa viagem ao Antigo Egito. O Egito, ele está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, que é cortada no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale por onde corre o rio Nilo. Às margens do rio Nilo, na porção nordeste do continente africano, ele é banhado tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo mar Vermelho e limita-se aí com o Sudão e com o deserto da Líbia. A vida às margens do rio, ela era regada por ciclo das cheias que, ao voltarem ao normal, deixava o solo recoberto com limo, muito fértil, que facilitava aí a prática da agricultura. Formado a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs, organizadas em comunidades chamadas monos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. A arte egípcia é uma das expressões artísticas das antigas civilizações que são mais apreciadas até os dias de hoje. É considerada a arte egípcia toda expressão artística feita no Egito Antigo, seja na pintura, nas esculturas, na arte decorativa, na arquitetura e outras formas. As obras da arte egípcia eram muito ligadas à religiosidade desse povo. Então, grande parte da obra é feita em homenagem aos deuses egípcios. As obras representam ainda eventos políticos, por isso o faraó é uma das figuras mais vistas nas obras da arte desse povo. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião. Por isso, era bastante padronizada, não dando margens à criatividade ou à imaginação pessoal, pois a obra devia revelar um perfeito domínio das técnicas e não o estilo do artista. As características da arte da civilização egípcia duraram por todo o período de existência desse povo. Estima-se que tenham vivido cerca dos últimos 3.000 anos antes de Jesus Cristo. As cores, os formatos e as modelagens eram seguidas por todos os artistas da época. Há quem diga que os artistas, que na época eram somente artesãos, não possuíam liberdade para criar. Eram conceitos e padrões já existentes e predeterminados e que eles deveriam ser seguidos. No Antigo Egito, a pintura aplica-se a espaços arquitetônicos, especialmente aqueles relacionados com o culto dos mortos, como os túmulos de faraós. Contudo, egípcios ricos tinham murais em casa elaborados em estilos de rica textura. Outras pinturas podem ser encontradas em papiros e juntamente com hieróglifos. O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e o entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. E graças a essas pinturas que nós podemos contar essa história hoje. É uma pintura que segue rígidos padrões de representação. O aparente primitivismo da arte das pinturas egípcias é devido à função essencialmente simbólica de suas representações. Todas as figuras eram mostradas do ângulo que podiam ser melhor identificadas. Embora pareça bastante complexa, a pintura egípcia costumava seguir alguns padrões, como por exemplo a cor de pele pode variar de acordo com o gênero da pessoa. Homens com tom avermelhado, quase cobre, e as mulheres eram pintadas com tom amarelado. Os indivíduos de classes mais altas ou considerados como mais importantes na cena sempre eram representados bem maiores.
Hoje temos uma noção totalmente diferente de arte, porque a arte tem se tornado cada vez mais livre, deixando mais à vontade para criar coisas diferentes, sem regras ou qualquer regra obrigatória. Mas para os egípcios haviam diversas regras sobre como pintar no Antigo Egito. É uma pintura essencialmente simbólica que segue rígidos padrões de representação, como a famosa lei da frontalidade. Quando se pensa na antiguidade egípcia, é comum lembrar de imagens tais quais as pirâmides, múmias e, claro, das pinturas parietais. Para quem não está acostumado às pinturas egípcias, elas podem despertar um certo estranhamento e até desconforto, porém está reservado a elas igualmente muita admiração. Outro padrão tem a ver com a tradição de registrar uma pessoa ou divindade de lado, em uma postura bastante rígida. Na arqueologia egípcia, não existe um termo específico para este tipo de retrato, mas nos estudos de arte convencionou-se a chamar esse tipo de representação como lei de frontalidade. Nessa lei, os personagens são mostrados com a cabeça, os braços e pernas de perfil de lado, mas com os olhos, os ombros e o tronco de frente, criando assim uma combinação de visão frontal e lateral. As cores eram muito utilizadas por esse povo, e elas eram obtidas através de extração de produtos minerais e misturas também. Além de dar beleza às peças e pinturas, as cores tinham significados próprios. O preto, por exemplo, era extraído do carvão de madeira ou do óxido de magnésio e estava ligado à morte e à noite, ou por vezes à fertilidade e à regeneração. Já o branco, que era obtido do cal ou do gesso, representava a verdade e pureza. Mas outras cores, muito utilizadas na produção da arte egípcia, foram o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Todas eram extraídas de materiais da natureza e utilizadas de acordo com as suas características e crenças. As esculturas do Antigo Egito foram demarcadas na antiguidade, sobretudo pelas esculturas de grandes dimensões associadas à arquitetura, pelo relevo descritivo, pelo busto e pela estatuária de pequenas dimensões, onde dominam não só as representações de deuses e faraós, como também de animais. Os materiais mais utilizados eram o ouro, a prata e pedras. As grandes esculturas eram geralmente esculpidas em arenito. As pequenas e médias em madeira pintada, calcário, granito rosa, basalto negro, quartzito rosa e cinza, argila, xisto, cerâmica, bronze, entre outros materiais. As estátuas que representam divindades mitológicas, faraós, pessoas importantes e pessoas comuns envolvidas em trabalho doméstico são encontradas em câmaras mortuárias. Suas dimensões variam consideravelmente de grandes gigantes dos templos, medindo cerca de 6 metros, a pequenas figuras de apenas alguns centímetros de comprimento, geralmente de barro, envernizados ou vidrados. Quando se pensa sobre o Antigo Egito e esculturas, uma imagem que geralmente vem à minha mente é a da grande esfinge de Gizé, que dizem ser coberta de mistérios, charadas e maldições. Mas será que ela realmente representa isso tudo ou haviam outros significados sobre ela? A grande esfinge de Gizé é uma importante escultura dotada de cabeça humana e corpo de leão, e ela fica localizada junto às pirâmides de Gizé. Trata-se de um dos monumentos mais extraordinários e emblemáticos, não apenas no Egito, mas em todo o mundo. A enigmática esfinge possui uma altura de aproximadamente 20 metros e um pouco mais de 70 metros de longitude. Além disso, possui uma cabeça humana e corpo de leão,
algo que para os antigos egípcios reunia em uma mesma figura a inteligência e a força. A esfinge é um dos grandes mistérios de todos os tempos, e ao longo de vários séculos, diversos arqueólogos especulam ou especularam sobre a sua procedência, sua data de criação e inclusive a sua função. Acredita-se que ela foi criada por volta do ano de 2500 a.C., como parte do complexo funerário de Khafre, e que tinha como objetivo seu guardião que protegia aí a sua tumba. A grande esfinge de Gizé é um dos monumentos mais incríveis do Egito e um dos principais pontos de interesse do país, tão importante quanto o quadro da Mona Lisa é para a França. A imponente e misteriosa esfinge é o branco dos flashes das câmeras de todos os visitantes que querem levar para casa a melhor foto dessa obra-prima. A arquitetura do Egito Antigo é a arquitetura de uma das grandes civilizações mais influentes ao longo da história, que desenvolveu uma vasta gama de estruturas diversas e grandes monumentos arquitetônicos ao longo de todo o Rio Nilo, incluindo pirâmides e templos, no período entre 4000 e 30 a.C. Então, os egípcios demonstram nas suas manifestações artísticas uma profunda religiosidade, dando um caráter monumental aos templos e às construções mortuárias, notabilizando-se entre elas as pirâmides, construídas de pedra, quando todas as comunidades ao longo do rio Nilo são unificadas em um único império, isso tudo cerca de 3200 a.C. Os arquitetos do Antigo Egito eram considerados as pessoas que realizavam os grandes sonhos dos faraós. Possuíam uma gama de trabalhadores, muitos trabalhadores, que os cercava, tais como escribas e pessoas que faziam as medidas dos locais das obras. Qualquer tipo de construção envolvia uma grande logística e um planejamento que até hoje é abordado pelos principais egiptólogos. Sem grandes recursos arqueologicamente comprovados, a arquitetura de pirâmides, templos e obeliscos continua sendo um grande mistério. A arquitetura mais comum no Antigo Egito eram os templos. Eles possuíam decoração inspirada na paisagem egípcia. Papiros, flores de lótus e palmeiras eram algumas delas. A entrada dos templos geralmente era feita por caminhos que continham esfinges de ambos os lados. Os templos eram enormes e geralmente estavam sustentados por diversas colunas. Porém, sem dúvida alguma, as mais belas e impressionantes obras arquitetônicas do período faraônico foram as pirâmides. As pirâmides egípcias foram construídas para serem o descanso final de seus faraós. Esse tipo de estrutura apareceu em diversas localidades ao longo da história. Devido à grandiosidade e à complexidade dessa construção, as pirâmides do Planalto de Gizé são consideradas as mais belas e misteriosas pirâmides de que se tem notícia até hoje. Já na quarta dinastia, a Grande Pirâmide, ou Pirâmide de Quéops, que é a maior, foi uma das mais audaciosas construções já feitas no Egito e no mundo. Ela media, na sua forma original, 146 metros de altura e tinha base quadrangular de 230 metros. A sua construção é até hoje um mistério e intriga os mais diversos pesquisadores. Inúmeras teorias sobre como os antigos egípcios a construíram surgem sempre, mas nenhuma delas foi comprovada até então. Fala-se até de que essas pirâmides foram construídas por extraterrestres, pela complexidade e pela grandiosidade dessas construções. Ao lado da Grande Pirâmide
Existem outras duas de grandes proporções, a pirâmide de Quefren, que é filho de Quelpes, e a pirâmide de Miquerinos, filho de Quefren, que é a menor das três pirâmides. Além das três pirâmides, no complexo de Gizé existem outras menores que foram destinadas às rainhas. Segundo Heródoto, que foi um historiador grego, para a construção da grande pirâmide foram necessários 1.000 homens trabalhando durante 20 anos. É brincadeira? Bem, o termo hieróglifo ou hieroglifo tem origem grega e expressa o significado inscrição sagrada. Era o sistema de escrita formal usado no Antigo Egito. Os hieróglifos combinavam elementos logográficos, silábicos e também alfabéticos, com um total de cerca de 1.000 caracteres distintos. Acredita-se que tiveram origem por volta de 3.000 a.C. Os hieróglifos são muito famosos. Nesta forma de escrita, as palavras são formadas por pequenas imagens que compõem uma grande sequência de ícones, formando frases e enunciados. A escrita hieroglífica podia ser escrita em linhas ou colunas, tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Para identificar a direção de leitura de um determinado texto, deve-se analisar a direção para onde os sinais estão voltados. Os sinais hieroglifos estão sempre voltados para o início do texto. Esta forma era conhecida por uma pequena esfera da sociedade egípcia antiga, restrita apenas a grupos ligados ao palácio e aos templos, como os sacerdotes, escribas e também os agentes funerários. Outro importante marco da arte egípcia é o uso do lápis lazuli. Essa pedra foi muito utilizada por esse povo com várias finalidades. Por conta da sua cor azul e grande beleza, era usada em amuletos e várias outras peças de artes decorativas e sozinha ou misturadas a outras peças. O lápis lazuli era utilizado ainda pulverizado para cobrir os olhos dos mortos. Eles acreditavam que por conta da sua cor, que representava a água, essa prática ajudava os mortos na passagem para a próxima vida. Além disso, foi muito utilizado sendo dissolvido em água para a maquiagem aí das mulheres. A gente vê muito nos filmes essa representação da maquiagem nesse tom azul por conta aí da utilização do lápis lazuli. A arte egípcia guarda muito da arte da pré-história, porque ela é minimalista por fora. Tanto na arquitetura quanto na escultura e na pintura, suas linhas tendem ao geometrismo. Dentro, contudo, principalmente na pintura, ela é muito decorativa. A mim, ela passa uma sensação de estabilidade e de busca pela eternidade. É uma arte feita para atravessar os tempos e, de fato, ela chegou aos dias de hoje. Quais os nomes dos artistas? Não sabemos, não importa. O verdadeiro nome deles é a civilização egípcia. O artista é apenas o servidor dela. O indivíduo, ele não conta, ele serve à arte. Então, essa cultura artística egípcia é fantástica e continua despertando o nosso imaginário. E aí, foi bom conhecer um pouco dessa cultura? Que tal se a gente se inspirar no povo egípcio e construir uma pirâmide? Calma, calma, eu não vou mandar vocês carregar pedras. O desafio hoje é construir uma pirâmide egípcia utilizando apenas papelão. Olha aqui. Já está disponível aqui no canal o vídeo sobre a produção da pirâmide. Vai lá, assista ao vídeo e capriche na sua pirâmide. Não esqueçam, meus queridos, de dar like nos vídeos, se inscrever no canal e ativar o sininho e se divertir com o mundo das artes. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelos comentários. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.